Amém, gente? Glória a Deus. Que bênção que você está aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, no capítulo 14. A versão da Bíblia que eu estou usando ultimamente é a ARA, ou RA. Eu usava a NVI, mas particularmente eu tenho me identificado mais com a versão ARA, porque ela é um pouco mais clara. Então o pessoal aí do Data Show coloca, não tem? Tem RA? Nem RA não tem? Tem certeza? Bom, vamos lá, abre a sua Bíblia em João 14, versículo 16. Aqui, nesse texto, Jesus está dando uma explicação para os discípulos, que em algum momento iria chegar a hora dele não estar mais caminhando com os discípulos. Então ele diz assim para os discípulos: olha, eu estou com vocês por enquanto, mas vai chegar um momento que eu não vou estar mais. João capítulo 14, versículo 16. Os discípulos então ficam preocupados com a sensação de que vão ficar órfãos, mas aí Jesus dá uma explicação para os discípulos. Então está lá em João 14, 16, diz assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um Consolador. Repete comigo, Consolador. 1, 2, 3 e... Calma aí. 1, 2, 3 e... Consolador. A fim de que esteja para sempre convosco. Por quê? Porque Jesus não estaria para sempre com eles. Jesus conviveu com eles ali durante 3 anos, ao todo 33 anos, mas não estaria mais. Então ele dá uma explicação, olha, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Você vê que interessante. Outro Consolador, porque é o que Cristo é, Consolador. Mas Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aí aqui continua assim, ó, versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo pode receber? Não, o mundo não pode receber. Porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. 3 pontos importantes. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Lá no versículo 25 agora, mesmo capítulo, versículo 25. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Capítulo 16, versículo 12 agora. Uma folha para frente aí. Capítulo 16, versículo 12, diz assim: tenho ainda muito para vos dizer, mas vós não pode suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Último versículo, 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então eu quero explicar para você esses versículos aqui, para que você entenda o que é o Espírito Santo. Como nós já falamos aqui, hoje finaliza 2 semanas, 14 dias, que nós estamos falando o mesmo tema, movidos pelo Espírito Santo. Nós não nos movemos pelo dinheiro, nós não nos movemos por conta da nossa profissão, nós não nos movemos nem mesmo por causa do nosso físico, nós nos movemos pelo Espírito. É isso que nós temos falado. Mas é importante você entender uma coisa, e eu quero responder aqui de imediato 3 perguntas. Depois de ter lido isso que eu li aqui, eu preciso te responder a primeira pergunta. Quem é o Espírito que o Senhor enviaria, que não é para todos, mas é para os discípulos? Esse texto, todos esses textos que eu li, Jesus não está falando com a multidão.
Jesus não está falando para muitas pessoas. Jesus está numa reunião fechada com os discípulos. E ele diz o que para os discípulos? Olha, eu não estarei mais com você, mas eu vos enviarei o meu Espírito. Quem é o Espírito dele? O texto já fala, o Consolador. Só de você ler essa palavra, que o Espírito é Consolador, divide a palavra em duas partes. Forma o quê? Consola o quê? A dor. Então, o Senhor subiria aos céus, mas ele não nos deixaria órfãos, os discípulos não ficariam órfãos. O que ele enviaria? Outro Consolador. Portanto, no dia mau, no dia da dificuldade, no dia do desafio, no dia que as coisas não vão bem, você tem Jesus do seu lado? Você tem o Espírito Consolador. Quando eu falo você tem Jesus do seu lado, é lógico que nós sabemos que ele está conosco. Mas não é mais aquele Jesus vivo que os discípulos tinham. Mas é o Espírito dele que foi enviado. Agora outra pergunta. Para quem foi enviado o Espírito Consolador? Porque não adianta você saber que existe um Espírito Consolador se você não sabe se ele veio para você. O Espírito Consolador veio para os discípulos. Para aqueles que caminhavam com o Senhor. O Espírito Consolador não foi para todos. O Espírito Consolador foi para os discípulos. Para aqueles que confiavam a sua vida ao Senhor. Para aqueles que criam em Jesus. Para aqueles que estavam com o Senhor. E a terceira pergunta que eu quero responder aqui. Para quem não é o Espírito Consolador? O Espírito Consolador não é para o mundo. Olha o versículo 17, capítulo 14, versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Então o Espírito Santo, que é consolador, ele não é um Espírito disponível para todos. É um Espírito disponível para os discípulos, que é aqueles que creem no Senhor. O Espírito é para o mundo? Não, o texto diz, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Aí ele continua, o porquê que o mundo não pode receber o Espírito? Porque não o vê e nem o conhece. Então você sabe, quando nós éramos do mundo e não conhecíamos Jesus, nós andávamos por vista. Andávamos por aquilo que víamos. Aí quando você entrega a sua vida para Jesus, nós não andamos mais por vistas. Nós andamos porque nós cremos, confiamos. O que a Keila acabou de testificar aqui? Começou o ano mal, porque ela tinha um problema na tireoide, que estava deixando ela preocupada. É nódulos, é isso? Cadê a Keilinha? Tá aí? É nódulos, não é? É isso? Cisto. Aí ela, puxa vida, ela canta, dá aula de música, né? E agora, como é que eu vou fazer? Vai ficar difícil. Agora vai ficar ruim. O que ela fez? Pediu para o Senhor, começou a orar. Ficou triste? Ficou, mas buscou no Senhor. Por quê? Porque nós que entregamos nossa vida para Deus, a partir do momento que a minha vida é do Senhor, então eu não ando mais por vista. Quando eu olho, pode parecer tudo contrário, mas eu continuo confiando no Senhor. Nós vemos isso o tempo inteiro. A Bíblia fala que os hebreus, sob a liderança de Josué, estavam indo em direção a Canaã, a terra prometida. Faltando um passo para eles entrar em Canaã, tinha o que na frente deles? Uma muralha chamada Jericó. Quem já ouviu falar de Jericó? Era uma muralha, para você ter uma ideia, era uma muralha dupla. Tinha uma muralha de aproximadamente 12 metros, uma vala e outra muralha de aproximadamente 9 metros. As muralhas eram tão largas que passava 2 carros de boi, um do lado do outro, em cima da muralha. Quer dizer, era intransponível, não tinha jeito de chegar em Canaã. Quando olhava para aquilo, desanimava. Mas Josué sabia que ele não andava por vista, andava por fé. Então ele consultou o Senhor. O Senhor praticamente riu, né? Porque você imagina, tanta coisa para Deus fazer. Se o Senhor fizesse assim, destruir as muralhas. O Senhor falou para eles assim, ó, é para vocês rodear a muralha por 7 dias. E no último dia toca a trombeta. E quem não tiver trombeta, grita. A muralha vai desabar.
Foi isso que eles fizeram. Andaram em volta da muralha. No 7º dia, eles gritaram. Quem não tinha trombeta, gritou. E as muralhas ruíram. Caiu, desmoronou, sem eles terem feito coisa alguma. Você sabe, muitas vezes você olha para a sua vida e tem uma muralha na frente. Você fala, não tem jeito, eu não vou conseguir passar, eu não vou passar para o outro lado, eu não consigo avançar. Minha vida está paralisada. E está mesmo. Quando você anda por vista, mas nós andamos por fé. Por que o mundo não pode receber o Espírito Santo? Porque não o vê. O mundo só age de acordo com aquilo que ele vê. Nós temos tantos testemunhos, a Bíblia fala que tinha um exército incontável, que estava contra o exército de Deus, liderado por um rei que conhecia o Senhor. Então ele vai orar e ele fala, o que eu vou fazer agora? Nós vamos morrer, vai matar todo mundo. O exército do outro lado é muito populoso. A Bíblia fala que ele ora e o Senhor falou assim para ele, vai para essa batalha, e na linha de frente, ao invés de você colocar os guerreiros mais corajosos, você coloca aqueles que cantam, os levitas, os que adoram ao Senhor. Quando chegar na posição, coloca eles na frente. Quer dizer, o exército inimigo está do lado de lá. Do lado de cá, não tem soldados corajosos, tem músicos. Músicos. Aí, o Senhor falou para esse rei, Josafá, manda eles tocarem. Manda eles me adorarem. Aí esse exército que tem na primeira fileira ali, os músicos começam a adorar o Senhor com o instrumento que eles têm. E a Bíblia fala que do outro lado, o exército inimigo começou um a matar o outro. E a Bíblia diz assim, que esse exército foi desbaratado. É assim que fala na minha versão. Desbaratado. Mas quando você olha, é impossível vencer. É por isso que há uma grande diferença entre nós e o mundo, porque nós temos o Espírito Santo. E aqueles que têm o Espírito Santo, anda por fé, não anda por vista. Se você andar por vista, você desanima, você entristece, você não dá um passo. Mas nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Por isso que o mundo não pode receber o Espírito Santo, porque o mundo só age com aquilo que dá para pegar, com aquilo que dá para ver. Quando nós falamos sobre o mundo espiritual, o mundo não crê. Porque esse mundo onde nós vivemos aqui é um mundo natural. Mas acima de nós há um mundo espiritual, há uma batalha, há uma guerra acontecendo. Sempre quando nós estamos na campanha de 21 dias, eu gosto de lembrar de Daniel. Daniel era um jovem que morava em Jerusalém. Mas a Babilônia, que era um povo muito mais forte, liderado por um rei muito mais poderoso, chamado Nabucodonosor, ele chega naquela cidade, estabelece a Babilônia, e as cidades em volta ele vai colonizando para si. E como era a forma dele colonizar? Ele ia com um exército e trazia daquela cidade pequena os jovens bonitos, fortes, e com potencial de serem príncipes. E trazia para dentro da Babilônia. Foi isso que aconteceu com Daniel. E com mais 3 amigos, descrito no livro de Daniel. A Bíblia fala então que o rei Nabucodonosor fez uma estátua bem grande e falou assim, a partir de agora vocês não adoram mais a Deus. Vocês vão adorar essa estátua. Determinada hora do dia vai tocar um sino, vai tocar uns instrumentos, e você sabe que é a hora de orar, mas vocês não oram mais a Yahvé, vocês oram a Nabucodonosor. A Bíblia fala que Daniel se propôs a orar, mas não se prostrar diante de Nabucodonosor. 3 vezes ao dia, ele se prostrava diante de uma janela, e essa janela dava na direção da terra que ele morava, que era Jerusalém. Então, ele estabeleceu que ele estaria orando até que o Senhor desse a resposta para ele. E ele começou a orar. Primeiro dia, teve a resposta? Teve a resposta? Não. Segundo dia, terceiro, quarto, 7, 14 dias, teve a resposta? 21 dias. A Bíblia fala que o anjo chegou com a resposta para ele. Daniel, é assim, assim, assim. Aí Daniel falou, faz 21 dias que eu estou orando, por que você não chegou antes? Por que você não veio no primeiro dia? Por que você não veio no segundo? Uma semana. Por que você não veio no 14?
21 dias, tudo isso, mais de um mês. Aí sabe o que o anjo falou para ele? Desde o dia que você se propôs a orar, eu estou com a mensagem que o Senhor mandou te entregar. Mas, quando eu estava trazendo a mensagem nos lugares celestiais, os reis persas não permitiram que eu chegasse até aqui, que eram os demônios. E eu estava lutando contra eles, mas não tive condições de prevalecer, então teve que vir outro anjo para me ajudar. E só agora que eu consegui passar o exército persa, que é nos lugares celestiais, e eu trouxe a mensagem aqui. Sabe, nós estamos orando 21 dias. 21 dias orando. Talvez você não teve a sua resposta ainda, mas eu quero dizer para você que nós somos espirituais. Nós cremos, nós não andamos por vista. Amém, irmãos? Os irmãos estão comigo aqui? Vê se tem alguém dormindo do seu lado. Acorda, fala, está ouvindo aí o pastor? Fala assim para ele, fala amém, fala amém. Quando você ouvir, fala amém. Fala aleluia, fala glória a Deus. Bate uma palma. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então, a Bíblia fala que aqueles que são cheios do Espírito Santo não andam por aquilo que vê, mas anda por aquilo que crê. Por isso que quem é do mundo e não entregou a vida para o Senhor, não tem o Espírito Santo. Então você fala algumas coisas, por exemplo, olha aqui para mim. Eu lembro quando eu fazia faculdade, fazia corte com a Bruna. Então, a gente não dava nem a mão. Na época da minha corte era mais sério. Hoje já dá mais a mão, né? Amém, gente? Vocês sabem quando eu brinco, né? Mas era mais sério. Aí não dava a mão, não encostava, nada. Andava um do lado do outro assim. Eu e ela. Porque a gente já sabia, encostou a mão, abraço, abraço, beijo, beijo, mais beijo, que vai mais beijo, mais mão, mais... e aí por aí vai. Então, a gente era assim. Aí, quando eu ia conversar com alguém da escola, da faculdade, eu tinha 19, 20 anos, aí eu falava, não, sua namorada, aí eu né, crente, eu sempre fui crente. Eu falava assim, não é namorada não, é corte. Na faculdade, o pessoal falava, que você faz o quê? Corte. Eu já falava de propósito para mim poder explicar e já pregar também, que eu sempre fui crente. Como que é isso? É corte, não tem aproximação física nenhuma, não dá a mão, não beija, não vai no cinema sozinho, já falava assim. Como assim? Você é doido? Como que você vai casar desse jeito? Você tem que conhecer, você tem que fazer pronto, vocês sabem, vocês eram dos que zoavam comigo antes de ser convertido. Tem que fazer o test drive, tem que saber se vai encaixar, se vai dar certo, se vai não sei o quê. E eu falava, imagina, não é nada disso. Vai encaixar se o Senhor encaixar. E para encaixar eu preciso só conversar. É conversando que encaixa. Mas não tinha jeito, eles não compreendiam. As meninas, as moças, quando eu falava isso, elas faziam até assim, ai, que bonitinho. Né? Os caras falavam, nossa, que idiota, você é louco, meu. Como é que você faz? As meninas falavam, ai, tchu. Parecendo, né? 2 ursinhos. Né? Não sabia. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Como é que vai entender? Quando eu estava entre os que tinham o Espírito Santo, nós falávamos sobre a corte, nós entendíamos o que era, e nós sabíamos o propósito, e nós sabíamos aonde ia chegar, nós sabíamos o porquê que nós não tínhamos intimidade antes do casamento, nós sabíamos o que significava, qual era o propósito, nós sabíamos tudo aquilo. Por quê? Porque nós éramos aqueles que tinham o Espírito Santo. Mas quando eu ia para a faculdade, para a escola, no balcão da padaria que eu trabalhava, quando eu falava, ninguém entendia nada. Era um extraterrestre, é um louco, um bobo, um idiota, lavaram sua mente. E isso é para todas as coisas. Quando você fala, como o Lucas disse aqui, dizimar, entregar o dízimo confiadamente, de que o Senhor fará por mim, e alguém que não tem o Espírito Santo fala, você é louco. Para que você faz isso? Está dando dinheiro para o pastor. Quando você fala, nós estamos 21 dias orando, 21 dias nos reunindo na casa das pessoas. Você não tem respeito pelas pessoas. 21 dias, você não tem casa. Não é?
Como é que faz 21 dias? Você não respeita os... Isso é loucura. Por quê? Porque não sabe o que nós estamos fazendo. Por isso que o mundo não pode receber o Espírito Santo. Olha a continuação do texto, ó. Versículo 17, põe para mim. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por que não pode? Porque não o vê, nem o conhece. Não conhece exatamente porque não vê, porque o mundo só conhece aquilo que vê. Se não vê, não conhece. Por isso que em igrejas católicas tem imagens, porque é uma forma de conseguir adorar, porque precisa ver. Nós não precisamos ver. Aleluia, irmãos. Nós cremos. Aí olha a continuação. Nem o conhece. Olha agora. Vós quem? Os discípulos. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui é 3 níveis diferentes. Agora você pode pôr para mim a NVI, porque esse versículo na NVI é melhor. Versículo 17 da NVI. Então, você vê, são 3 níveis de relacionamento com o Espírito Santo. O primeiro nível de relacionamento com o Espírito Consolador, que seria enviado, é conhecer. Vós os conheceis. Está aqui. O Espírito de verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê. Mas vocês os conhecem. Então, os discípulos tinham o primeiro nível, o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Conhecer o Espírito Consolador. Então, alguém pode saber que existe o Espírito Consolador. Alguém pode conhecer o Espírito Consolador, mas tem um segundo nível. Pois ele vive com vocês. É o segundo nível. Primeiro nível, eu conheço. Segundo nível, vive junto. Mas tem o terceiro nível. E estará em vocês. Você percebe que existem 3 níveis ali de relacionamento com o Espírito? Primeiro, conhecer. Depois, viver junto. E terceiro, viver em. É dentro. Agora, não é que eu sei que existe um Espírito Santo e que ele comunica comigo. Não é saber que existe um Espírito Santo que intercede por mim. É saber que existe um Espírito Santo que faz tudo isso, mas habita em mim. Ele está em você. Você sabe, quando eu sei que o Espírito Santo está em mim, coisas acontecem. Que tipo de coisa acontece? A Bíblia fala aqui também, a Bíblia também responde isso, ó. Mas o Consolador, o Espírito Santo, versículo 26 eu estou lendo, tá? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Você sabe, se o Espírito Santo habita em você, então a primeira coisa que você tem que ter disposição para aprender, porque o Espírito ensina. O Espírito ensina todas as coisas. É por isso que a Bíblia diz que os orgulhosos são resistidos pelo Senhor, porque gente orgulhosa não aprende com ninguém. Deixa eu te falar uma coisa, o Espírito, ele não age no ar. Não é que o Espírito Santo está aqui e ele vai fazer seu cabelo voar e você vai fazer assim. O que aconteceu? Ai, meu Deus, o que é isso? Ah, o Espírito quer falar. Não. O Espírito habita em alguém. O Espírito habita em você. Portanto, quando o Espírito fala, ele também fala por intermédio de alguém. Então a Bíblia diz, eu vos enviarei o Espírito Santo, que te ensinará sobre todas as coisas. Aqueles que têm o Espírito Santo têm o espírito de aprender. De aprender, de ouvir. Ter disposição para aprender sobre o casamento. Disposição para aprender sobre a palavra de Deus. Disposição para aprender sobre finanças. Aqueles que têm o Espírito Santo não são aqueles que pensam que já sabem de tudo. Não. É o espírito humilde. O humilde aprende com todos. Aprende com todos. Se você é alguém que tem o Espírito Santo, a Bíblia diz, eu vos enviarei o Espírito que te ensinará sobre todas as coisas. Todas as coisas, o Espírito está disponível para te ensinar, mas você precisa estar disponível para aprender. Hoje, esse prédio aqui foi construído com bloco, certo? Então o bloco, tijolo, ele vem da fábrica já prontinho, é só encaixar.
Coloca o cimento que cola e coloca um em cima do outro. Mas, nos tempos antigos, uma edificação como essa era feita com pedra. E a pedra precisava de encaixar. Então, a pedra para encaixar com a outra, ela precisava de sair faísca. Não é que precisava de sair faísca, mas quando uma pedra se encontra com a outra, sai o quê? Faísca. E elas vão lixando uma na outra até que ela se encaixe. Você sabe, isso só acontece se nós tivermos o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito ensina todas as coisas. Você vê, nós somos uma igreja em célula. Nós temos reuniões celulares. Você se reúne mais com as pessoas da sua célula do que com as pessoas da sua família. Você se encontra semanalmente com os seus parentes, mas você se encontra semanalmente com a sua célula. É ou não é verdade? E se você falta, você vai receber uma mensagenzinha durante a semana, para saber se você está bem. Não é assim? Hoje mesmo um líder mandou mensagem: pastor, não vou poder estar hoje. O que houve, irmão? Está tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Não, aconteceu isso. Amém. Deus abençoe sua vida. Por quê? Porque nós temos uma aliança. Essa aliança é esse poder do Espírito Santo para ensinar. Nós aprendemos uns com os outros. Nós crescemos uns com os outros. Essa é uma função do Espírito Santo. Portanto, eu sou o templo do Espírito Santo, por quê? Porque o Espírito Santo me ensina sobre todas as coisas. Mas o Espírito Santo não aparece para mim como uma fumaça. Então eu aprendo com o além. Eu aprendo com um gás que sobe todo dia de madrugada da minha casa. Não, eu aprendo com alguém que tem o Espírito Santo. Então eu sento na mesa com 20 líderes de célula que são templos do Espírito Santo. E eu aprendo com eles, e eles aprendem comigo. Vou contar um testemunho para você que me emocionei. Falei para eles, vamos estabelecer um alvo para o batismo. Nós não vamos estabelecer um alvo para o encontro. Vamos estabelecer um alvo para o batismo, para o ano. 2024, quantas pessoas nós vamos batizar? E eu falei sobre esse assunto, acho que pelo menos 2 reuniões. Falando para eles o que é, como que é. O alvo, eu não ponho quantas pessoas eu tenho lá. Então eu tenho 2 pessoas para batizar. Meu alvo é 2 pessoas. Isso é alvo? Não, eu já tenho. Nós fomos falando sobre isso. Eu falei assim para os líderes. Eu tenho um número, mas eu não vou falar até que vocês falem o número de vocês. E eles foram passando o número. E eu estava orando. Senhor Jesus, eu tenho fé, mas eu gostaria de testificar que a fé daqueles que caminham comigo é maior que a minha. Então eu estabeleci um número e os irmãos foram passando os dias conversando com a célula, até que a semana passada eles trouxeram os números. Eu vou batizar tantos. 5, 7, 6, 13, 4. Somando tudo, já passou, somando tudo não, faltou 8 células me passar. Nós somos 20 células, 12 me passaram os números. As 12 células somadas já deu o número que eu tinha pensado para todos. E eu falei para os irmãos sabem, na mesa eu falei, eu estou profundamente tocado, porque a fé de vocês foi maior do que a minha. E é tão bom você poder andar com gente que tem mais fé que você. E eu testifiquei sobre isso. Por quê? Porque nós sentamos à mesa e nós aprendemos um com o outro. Por quê? Porque o Espírito te ensinará sobre todas as coisas. Mas o Espírito não é uma purpurina que sobe do além. Igual quando você assistia lá a um filme, e aí tem no Power Ranger, tem o Zord. É Zord? Que aparece num cano. Ninguém sabe onde ele está, onde ele vive, como que é. Mas ele aparece e dá a direção. Não, o Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo habita em pessoas. Portanto, quando a Bíblia diz, eu enviarei o Espírito Santo e vos ensinará sobre todas as coisas, é o Espírito que habita em você e ensina o seu irmão. E o Espírito que habita no irmão ensina você. E assim nós somos uma comunidade de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? A Bíblia também fala aqui que tem uma outra função do Espírito. Olha o que diz lá, ó. O versículo 26. Enviarei em meu nome, esse vos ensinará sobre todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Qual que é a outra função do Espírito? Te fazer lembrar. Quem tem problema de memória aí? O Espírito te ajuda a lembrar de
tudo que o Senhor tem dito. Quantos anos que você frequenta o culto de domingo? Quantos anos? Quem frequenta cultos de domingo há mais de 20 anos? Levanta a mão. Olha quanta gente. Quem frequenta cultos de domingo há mais de 20 anos? Levanta a mão. Os mesmos. Quem frequenta culto de domingo há 15 anos para baixo? 15 anos para menos. 10 anos para menos. 5 anos para menos. Levanta a mão. Quem faz 5 anos para menos que frequenta o culto de domingo? 1 ano para baixo que frequenta o culto de domingo. Vamos pensar nesse que frequenta o culto de domingo há 1 ano para baixo. Em 1 ano tem quantos domingos no mês? 50? No ano, perdão. Quantos domingos tem no ano? 52? Vamos pôr 50. Vamos pôr aí que você faltou em 10. 42. 42 domingos que você vai vir no culto. São 42 pregações que você vai ouvir. Se eu falar para você assim, lembra o que eu preguei aqui na segunda semana de janeiro? Você lembra? Não. Nem eu lembro o que eu preguei. Mas a Bíblia diz aqui que o Espírito seria enviado e vos lembraria tudo que o Senhor disse. Às vezes, irmão, eu estou lá preparando a palavra e eu paro, eu chego aqui cedo, fico pensando. Daqui a pouco eu lembro de alguma coisa que não está no meu papel, não está na minha anotação. Por quê? Porque o Senhor me faz lembrar para o momento que eu preciso. Você sabe, ter o Espírito Santo não é que você vai ser um caixa registrador de pregações, mas é que no dia da necessidade, o Espírito te fará lembrar sobre aquilo que você precisa para aquele momento. Portanto, você está passando por um tempo de dificuldade. O Espírito te fará lembrar de Davi, que venceu Golias. O Espírito te fará lembrar de Daniel, que foi exilado na Babilônia. O Espírito te fará lembrar de 3 homens que foram jogados na fornalha, que você nem sabe o nome, mas é o Espírito que está te lembrando que se Deus foi fiel com eles, será fiel com você também. Você está passando um desafio financeiro, aí o Espírito te lembra, uma mulher tinha um pouco de azeite, um pouco de farinha, ela confiou no Senhor, deu para o profeta, e o profeta derramou o azeite, e o azeite não acabava, e ela teve que buscar vasilha nas vizinhas. Acho que é uma história mais ou menos assim. O Espírito te faz lembrar sobre aquilo que já foi dito. Você está procurando emprego, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu preciso entrar, eu preciso trabalhar. Aí o Senhor te faz lembrar de que Ele é presente na sua vida em todos os instantes, em todos os momentos. Quer dizer, é isso aqui que o Espírito faz. O Espírito Santo que habita em você, lembra? Você não só conhece, você não só anda com Ele, mas Ele anda em você. Ele está dentro de você, te faz lembrar daquilo que você nem sabe que precisava. Sabe quando você é garoto, vai sair de casa e a mãe fala, leva a blusa que vai esfriar. Você olha e fala, imagina, nunca vai esfriar. A mãe já sabia, parece que ela tinha o poder do clima. Ela alterava, não levou a blusa, ela fazia assim, do quintal ela fazia assim, o tempo virava. É a mesma coisa o Espírito Santo. Você fala, não preciso disso, o Espírito Santo está ali para te lembrar de que você precisa de coisas que você nem sabe que precisa. Esse é o poder do Espírito Santo. Olha a continuação, já estou acabando. A Bíblia fala aqui ainda assim, versículo 12 do capítulo 16. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não pode suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito Santo, ele vos guiará. Essa é outra função do Espírito Santo que habita em você. Guiar. Ele te guia. Irmãos, quantas pessoas que eu aconselho que bateu com a cara na parede porque não foi guiado pelo Espírito Santo. Foi guiado pela ocasião, foi guiado porque parece que é bom, foi guiado porque eu acho que é isso, mas o Espírito não testificou. Arrebenta com a cara. Dá tudo errado. Por quê? Porque não está sendo guiado pelo Espírito. Deixa eu exemplificar isso para você. Lá em Lucas, capítulo 15, fala sobre a parábola do filho pródigo.
são um grupo de 3 parábolas. A primeira parábola é da ovelha perdida. A ovelha perdida se perdeu por falta de direcionamento. Ela não entendeu a direção e se perdeu. Então a Bíblia fala que o pastor guardou as 99 e foi buscar essa uma que se perdeu por falta de direção. A próxima parábola fala sobre uma mulher que perdeu uma moeda. E essa moeda foi perdida porque a mulher não cuidou bem da moeda. Não deu valor para a moeda. Então, quando ela percebe que perdeu a moeda, ela limpa a casa inteira até encontrar a moeda. E quando encontra a moeda, dá uma festa. Porque a moeda foi perdida por falta de cuidado. Mas depois tem a terceira parábola. A primeira parábola, a ovelha perdeu. A segunda parábola, a moeda foi perdida. A terceira parábola, o filho foi perdido. Interessante que nas 2 parábolas, o pastor sai procurar, a mulher limpa a casa para encontrar, mas na terceira parábola, que é quando o filho se perde, o pai não vai atrás. Já parou para pensar nisso? 3 parábolas. O pastor vai atrás da ovelha que se perdeu, a mulher vai atrás da moeda que se perdeu, mas o pai não vai atrás do filho que se perdeu. Sabe por quê? Porque o filho se perdeu porque ele entendia que tinha coisa melhor para ele do que o pai podia dar. Ele falou, eu vou viver com aquilo que eu acho que é bom, com aquilo que me parece bom. E aí ele deixou de ser guiado pelo Senhor. Ele deixou de ser guiado pelo Pai. O que eu quero te dizer sobre tudo isso? Que há um grande problema quando eu acho que eu tenho condições para guiar a mim mesmo. Quando eu acho que eu tenho condições para direcionar a minha vida. É o que a maioria dos coaches fala. Toma muito cuidado com isso. Maioria dos coaches fala que você tem que cuidar da sua vida. Se Jesus tivesse cuidado da vida dele, ele não tinha morrido na cruz por nós. Sabia disso? Se o líder de célula fosse cuidar da vida dele, ele não estava liderando uma célula. Se eu fosse cuidar da minha vida, eu não estaria à frente de uma igreja. Mas tem pessoas que são fãs de coaches que falam, vai cuidar da sua vida. Não, isso é contra o cristianismo. Tem nada a ver com Cristo. Se Jesus tivesse cuidado da vida dele, como é que nós estaríamos? Sabe, tem pessoas que gastam horas ouvindo coach que fala sobre você governar a sua vida, sobre os recursos que você tem, sobre olhar para si próprio. É contra o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando eu olho para mim próprio, eu não encontro nada de bom. Portanto, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque corre um grande risco de você achar que você tem que guiar a sua própria vida. Mas a Bíblia diz que quem guia a nossa vida é o Espírito. Eu sou guiado pelo Espírito. Portanto, tem momentos que parece que a decisão é ruim, mas é o Espírito que está direcionando. Se é o Espírito, irmão, aonde ele te colocar é o melhor. Sabia disso? Eu já contei para vocês aqui sobre Jonas. Estava em casa, Deus mandou ele para um lado, ele foi para o outro. Aí ele sai de casa, vai para o porto. Coincidentemente tinha um barco, coincidentemente tinha um lugar no barco. Coincidentemente, todo o dinheiro que ele tinha dava para comprar passagem no barco. Coincidentemente, o barco ia para o lado que ele queria. Parecia que tudo dava certo. No entanto, ele estava na direção contrária ao Senhor. Então, nem sempre dar certo é sinal de que o Senhor está no seu barco. Sabia disso? Ah, mas como é que eu sei? Como é que você sabe? Sendo habitação do Espírito. Põe o versículo 17 novamente, por favor. Eu não conheço, eu não habito com Ele, Ele mora em mim. Eu sou um com Ele. Olha lá, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. É o último nível, é estar em você. Ah, eu devo empreender? Então o Espírito está em você. Consulte o Espírito que habita em você. Ah, eu não sei, eu acho que eu vou separar da minha esposa. Consulte o Espírito que habita em você, ele vai te falar. Você percebe que agora eu tenho responsabilidade. A minha responsabilidade é ouvir o Espírito que habita em mim. Amém ou não amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? E por último, diz assim, capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade,
ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha que interessante, o Espírito Santo anuncia as coisas que hão de vir. Por isso que quando você consulta o Espírito, dificilmente você erra. Por quê? Porque o Espírito consulta o futuro, o que há de vir. Você não consulta o que há de vir quando você lê o jornal que fala sobre o que vai acontecer na Bolsa de Valores. Você não consulta o futuro quando você estuda sobre a economia, sobre o Ministério da Economia, sobre... Não! Você consulta o futuro quando você é espiritual e ouve o Espírito. Porque a Bíblia diz aqui, ó, mas dirá tudo o que tiver de ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Você quer saber do seu futuro? Consulta o Espírito, porque ele fala sobre o que há de vir. Ele fala sobre o que há de vir. Você não precisa ir em cartomante, jogar búzios, tarô, seja lá o que for, não. Sabe o que você precisa? Consultar o Espírito. Porque ele fala sobre o que há de vir. Aleluia, irmãos. Olha o versículo 14. Ele me glorificará. Aqui quem está falando é Jesus, para os discípulos. O que o Espírito faz? Ele me glorificará. O Espírito glorifica a Cristo. Esse é o tema da nossa pregação. O Espírito glorifica a Jesus. Eu e você, cheios do Espírito, fazemos o mesmo. Glorificamos o Senhor. Esses 21 dias, não é 21 dias para você apenas cair na unção, chorar. Não, tudo isso faz parte. Aleluia. Mas é 21 dias para você saber que tem em você um Espírito consolador. Que você deve consultar sobre o seu futuro. Que te ensina sobre todas as coisas. Que te faz lembrar daquilo que você precisa. Esse é o Espírito que nós temos aprendido a mover-se por ele. Gaste tempo ouvindo o Senhor. Gaste tempo consultando o Espírito. Aleluia, irmãos. Você está aqui comigo? Queria que você ficasse de pé no seu lugar agora. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.